Na era de ouro da pirataria, a vida no mar era um confronto constante com a natureza, a lei e a brutalidade. Piratas e marinheiros enfrentaram não apenas tempestades e batalhas, mas também uma série de torturas e punições destinadas a manter a ordem, punir a dissidência e incutir medo entre a tripulação. Esses métodos cruéis e implacáveis de tortura faziam parte de uma cultura de violência que refletia o ambiente hostil e a autoridade implacável dos capitães e das instituições navais da época. A seguir, exploraremos alguns dos métodos mais horríveis usados na época, juntamente com as leis e regulamentações que os apoiavam, tudo com o objetivo de entender a magnitude da brutalidade no mundo pirata e marítimo do século XVIII. Imagine que você está no século XVIII, vivendo como um pirata. Você teve um dia particularmente difícil, o trabalho no barco, as brigas, o perigo constante. Procurando um momento para relaxar, você e seus companheiros decidem saborear algumas taças de rum e cantar músicas tradicionais como 15 Homens no Baú da Morte. O ambiente é festivo, mas a embriaguez e a tensão podem levar à violência. De repente, uma briga começou entre alguns marinheiros. As palavras se transformam em golpes e a situação sai do controle. Nesse momento, o capitão, que não tolera insubordinação nem desordem, ordena: "Tragam as tábuas." A expressão pode parecer engraçada, mas na verdade se refere a um castigo tão brutal que ninguém ri quando o chicote chega às mãos do capitão. As tábuas eram chicotes de cerca de 1 metro de comprimento, feitos de tecido de cânhamo com 9 cordas amarradas nas pontas. Cada nó foi projetado para rasgar a pele, como as garras de um felino furioso. Para aplicar a pena, o condenado era obrigado a estender os braços ou deitar-se de bruços sobre um canhão. Um imediato de contramestre desenrolou lentamente as linhas, retardando o momento do golpe e criando uma espécie de espetáculo que atraiu a multidão. Quando o chicote atingia a pele, deixava sulcos profundos e sangrentos. A intensidade da punição aumentava a cada golpe, chegando a um ponto em que o prisioneiro podia ficar inconsciente devido à dor insuportável. Mas a brutalidade não terminou aí. Alguns sobreviveram, mas com ferimentos que deixaram cicatrizes permanentes e uma lembrança indelével da punição. Se você chegou até aqui, recomendo que curta e se inscreva no canal para continuar aproveitando conteúdos fascinantes como esse. Seu apoio é muito importante para nós. Água salgada penetra lentamente em suas feridas abertas, ardendo com uma intensidade insuportável, como se cada gota de água do mar o estivesse queimando de dentro para fora. A sensação é tão aguda que quase parece uma queimadura, uma dor aguda que perfura a pele e penetra nos ossos. É um sofrimento que se torna insuportável. E em meio a esse tormento, o corpo reage instintivamente, gritando numa tentativa desesperada de se libertar da dor. No entanto, apesar da opressão e do desespero, o mar continua a encher nossos pulmões a cada respiração, uma luta constante por cada sopro de ar. A atmosfera em que você se encontra é uma luta pela sobrevivência, uma batalha onde cada segundo conta e onde até o menor esforço para respirar pode se tornar um ato heróico. Alguns relatos históricos mencionam métodos cruéis usados para manter prisioneiros vivos nessas circunstâncias extremas. É descrito que o culpado teve a oportunidade de respirar inserindo uma esponja embebida em óleo em sua boca. O óleo, por ser repelente à água, formava uma barreira que impedia a entrada de água, permitindo uma breve respiração. A vítima podia apertá-lo com os dentes ou a língua, produzindo uma pequena dose de ar, uma espécie de oxigênio de emergência que permitia uma inalação rápida. Mas esse método, longe de ser um ato de compaixão, prolongou o sofrimento. Era uma tortura criada para prolongar a agonia, fazendo com que a pessoa experimentasse uma asfixia lenta, uma agonia que parecia não ter fim. O horror na água não termina aí. Quando as feridas ainda abertas e dilaceradas sangram, o perigo aumenta com a presença de tubarões, predadores implacáveis que espreitam nas profundezas. A presença desses animais desperta um medo ainda maior, pois o sangue na água os atrai inexoravelmente, transformando cada momento em uma corrida contra o tempo e a morte. A tensão se torna insuportável, e o simples pensamento desses predadores por perto faz a ansiedade aumentar exponencialmente. Felizmente, a brutalidade da punição e da tortura nos navios geralmente termina quando o capitão decide que já chega. A tripulação, surpresa por você ainda estar respirando depois de tantos testes, leva você de volta ao convés, onde o ar fresco e a luz do sol parecem um alívio comparado às dificuldades das profundezas.
Entretanto, mesmo que você consiga sobreviver a esses horrores, os efeitos físicos e mentais são inevitáveis. A maioria dos marinheiros que sobrevivem a essas partidas forçadas enfrenta um longo caminho de recuperação, atormentados por infecções, feridas abertas e pelo trauma psicológico deixado pela experiência. Mas a realidade em navios e prisões marítimas pode ser muito mais cruel. Na história naval, há registros de punições que beiram o mais bárbaro, como o içamento da quilha, uma das formas de tortura mais temidas e perigosas. Essa punição consistia em amarrar a vítima a uma corda debaixo do braço e içá-la até a verga, uma viga horizontal no mastro do navio, e depois jogá-la na água. A violência desse método não só causava ferimentos físicos brutais, mas também podia fazer com que a vítima fosse arrastada para baixo da quilha do navio. Nos casos mais extremos, canhões eram disparados diretamente sobre suas cabeças, com a intenção de assustar ou causar danos adicionais. A punição de se curvar sobre a vara era igualmente cruel. A pessoa era amarrada com uma corda, içada no mastro e repentinamente jogada na água, numa repetição que podia continuar várias vezes, dependendo da gravidade do crime. A brutalidade desses métodos não era apenas uma forma de punição, mas uma declaração de poder e uma demonstração da impunidade dos capitães e oficiais. Em alguns casos, a crueldade atingiu níveis ainda mais atrozes, como arrastar a vítima sob a quilha e disparar canhões sobre sua cabeça para aumentar o sofrimento e o desespero. Embora essas práticas parecessem indolores à primeira vista, elas na verdade levavam a uma morte lenta e dolorosa. A vítima, exausta, ferida e dilacerada, enfrentava um sofrimento sem fim. O desespero cresceu quando ele se viu no meio do oceano, longe de qualquer ajuda e sem esperança de resgate. O sentimento de abandono se intensifica quando, após ser punido ou torturado, ele é abandonado à própria sorte em uma ilha deserta, com apenas um barril de água, um pouco de pão e uma pistola com uma única bala. O objetivo deste último não era a autoproteção, mas uma forma cruel de acabar com a existência da vítima, num ato de desespero e desesperança. O calor escaldante do sol acelera a desidratação, absorvendo todo o líquido do corpo. A pele fica queimada, com bolhas e sangra, eventualmente se transformando em feridas abertas. A mente, dominada pela solidão e pela agonia física, começa a enlouquecer, tendo visões, falando com pedras e perdendo todo o senso de realidade. O desespero pode levar a pensamentos sombrios, até mesmo a tentação de usar a arma que você ainda tem, pronta para acabar com esse sofrimento. Mas em meio a essa escuridão, há uma história que oferece uma centelha de esperança. Em 1720, o capitão pirata Edward England, um dos mais famosos do Oceano Índico, foi abandonado em Maurício, uma ilha remota, não por crueldade, mas por gentileza. Após uma batalha feroz perto das Ilhas Camaros, ele poupou a vida do capitão do navio inimigo, James McCrae, e lhe deu um navio parcialmente danificado para que ele pudesse continuar seu caminho. A tripulação, no entanto, não viu com bons olhos sua decisão de perdoá-lo, e em sua ignorância votou para abandoná-lo na ilha. O que eles não sabiam era que Mauritius não era realmente uma ilha deserta. Os moradores locais ajudaram James McCrae com comida e ferramentas, e com esforço ele conseguiu construir um barco. 10 dias depois, ele conseguiu chegar a Madagascar, onde encontrou refúgio e uma oportunidade de continuar sua vida. Espero que você tenha gostado dessa viagem incrível. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!